Quero convidá-los, se podemos abrir a Bíblia em Salmos 23, 5. É a mesma passagem que eu convidei os irmãos na semana passada, para que a gente pudesse estar lendo. Salmo 23, 5. Se você encontrou, pode dizer amém? Como eu disse, a mensagem do domingo passado, falando sobre a mesa, e em quantas mesas nós sentamos na vida. Na verdade é uma força de expressão, quando nós dizemos assim, venham sentar na mesa, ou venham sentar à mesa, porque nunca sentamos na mesa, sentamos na cadeira, mas é uma força de expressão, né? E nós dizemos, venham à mesa. Então, na semana passada, eu comecei uma palavra aqui com os irmãos, falando a respeito do Salmo 23, 5, e se aí você já encontrou, vamos ler novamente. Amém. Diz assim, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Glória a Deus. Se você estava aqui a semana passada, lembra-se que nós falamos a respeito de mesas, e começamos a falar a respeito da mesa que os homens oferecem para nós, e hoje eu quero dar continuidade a essa mensagem. Se lembram da ilustração do pai que envelheceu, ficou viúvo, só tinha um filho e que teve que acabar por morar com seu filho, mas ele tinha uma dificuldade já de segurar as coisas e tudo que ele segurava caía. Então ele sempre comia à mesa com o seu filho, com a sua nora e com o seu neto, mas ele deixava cair tudo, então era sempre uma bagunça. O que aconteceu que o filho resolveu arrumar uma mesinha ao lado e colocou então seu pai e deixava que ele bagunçasse tudo ali, e ele não se importava com o seu pai. Passou um tempo, o seu filhinho, o pequenininho, estava mexendo com madeiras e com pregos e com martelo, e o pai disse, o que você está fazendo? Eu estou tentando fazer uma mesa pequenininha para quando o senhor ficar velho. Lembram-se do que eu compartilhei isso na semana passada? Porque se o senhor faz isso com meu avô, então quando eu crescer, eu tenho que fazer isso contigo. Isso é muito forte. Então era a mesa do desprezo. Às vezes nós somos chamados a comer na mesa do desprezo, a comer o pão de dores, a comer o pão da angústia. Estamos numa mesa onde não é agradável. Quantos de vocês já saíram de um restaurante chateados? Porque foram mal atendidos, porque a comida era velha, não é? Já aconteceu com vocês? Não? Já, não, acho que não tem um que escapa, né? Vai naquela ilusão e de repente se decepciona. O que serviu aquela mesa não era agradável. Então nós falávamos disso, a mesa que os homens preparam. Quando Davi tinha que acertar o erro que ele tinha feito, ele tinha a opção de ser entregue na mão dos homens ou na mão de Deus. E o que Davi pediu? Na mão de quem ele queria ser entregue? Quem se lembra? Na mão de Deus. Porque ele disse, se eu caio no juízo dos homens, o homem é sem piedade. O homem, ele se esquece que ele é falho o mesmo tanto que o réu. E ele se acredita ser o mais santo, o mais puro, o mais limpo. Então ele se acredita ter o direito de julgar. A mesa dos homens é uma mesa cruel, mas nem sempre é uma mesa cruel. Se lembra que nós falamos na semana passada sobre aquela mesa daquele rei chamado Adoni-Bezeque? Quem se lembra? Adoni-Bezeque era um rei muito mau. Ele cortou o polegar, esse dedo aqui, os polegares de 70 reis. Imagina isso, tanto das mãos quanto dos pés. Não sei, eu não disse isso na semana passada, mas você sabe que se você andar assim, o dedão, o polegar, para quem não sabe, é o dedão, né? O dedão do pé. Se você não tiver os dedões ou o dedão, você não tem equilíbrio para andar. E se você não tiver o polegar das mãos, você também não tem como segurar as coisas. Torna-se tudo mais difícil e não tem como reter as coisas. Aquele rei
ele corta os polegares das mãos e dos pés de 70 reis e coloca 70 reis para comer as migalhas debaixo da sua mesa. Que mesa cruel! A mesa do homem. E nós vimos isso na semana passada. Há mesas que os homens preparam, que são mesas de humilhações, mesas de desprezo. Por isso o salmista orava: Senhor, livra-me da mão do homem sanguinário, livra-me da mão do homem mau, porque infelizmente o homem que não busca Deus, ele se torna mau. Mas também vimos um outro exemplo, que foi a mesa de Davi, quando ele, na aliança que tinha com seu amigo já morto, Jonatã, o que ele faz? Ele se lembra: será que tem algum descendente? E lembre-se do detalhe, Mefibosete, ele era neto de Saul. Saul foi o pior homem que perseguiu a Davi, esteve buscando matar Davi todo o tempo, e por 2 ocasiões Davi teve a vida de Saul nas mãos, mas Davi poupou ao rei. Ele disse: eu não posso tocar no ungido do Senhor. Oh, irmãos, que coisa tremenda! O que você faria quando tem alguém que te persegue e ele vai lá num lugar que ele fica exposto, e a tua chance de se vingar, é a tua chance de você dizer: você preparou mesa de dor, mesa de perseguição para mim, mesa de humilhação, agora é a minha vez, agora você vai comer no meu prato, agora você vai beber no meu copo, o cálice que eu te preparei. Davi não fez isso. Davi disse: eu não posso tocar no ungido do Senhor, a vingança não pertence a mim, a vingança pertence a Deus. E Davi, então, ele passa toda a história, morre Saul, morre Jonatã, morre a descendência de Saul, mas fica Mefibosete, um homem lesionado dos pés, escondido numa caverna. Ele manda buscar, traz a mesa, e agora não come das migalhas, não come como aqueles reis de Adoni-Bezeque, mas come com toda dignidade. Existe, glória a Deus, homens e mulheres que eles preparam a mesa da dignidade, a mesa da honra, a mesa do respeito, a mesa da valorização. Glória a Deus. E lembre-se, aqui não entra nem Deus e nem o diabo, é a mesa do homem. Você é um ser humano, eu sou um ser humano, nós somos pessoas. E o versículo 20, o Salmo 23:5 diz: preparas, ó Deus, uma mesa diante de mim, na presença dos meus angustiadores. Deus prepara, mas também Ele deixa você preparar mesas diante das circunstâncias da tua vida. Quais são as mesas que você tem preparado? Às vezes você está sentindo alguma coisa, apenas sentindo, e você diz assim: isso é de Deus. Já é de Deus, eu estou sentindo, é de Deus. Fechou. E você já prepara a mesa precipitadamente. Como é que diz um ditado que a minha filósofa avó dizia: quem tem pressa come cru. Eu quero dizer isso para os jovens e seus relacionamentos. Eu estou sentindo, cuidado com isso. Porque o sentir não significa que é o início ou o começo já de um relacionamento. Você precisa construir algo primeiro. Você precisa saber se você está maduro, se você pelo menos tem condições de pagar a comida do restaurante, ou ainda você tem que pedir para a mãe e para o pai. Nós vivemos em um mundo de precipitações. Você concorda com isso? E não são só os jovens, não. O ser humano está assim. A gente vê uma situação, a gente já prepara uma mesa, e daqui a pouco a gente vê que acabamos comendo cru. Nos dias atuais, tem um montão de situações que elas têm que amadurecer fora do tempo. E toda fruta que chega aqui, muitas das frutas, a maioria, as frutas que chegam na Holanda, elas não chegam maduras. Correto? Por quê? Porque elas, primeiro, não há como produzi-las aqui, elas não têm como nascer aqui, não é um clima tropical. Então você quer comer um mamãozinho? Tem alguém com saudade de mamãozinho sobre a mesa?
Mamãozinha é coisa, no fundo de quintal lá de casa tinha, que perdia. Mas aqui você vai comprar um mamãozinho, você já conhece a história, tudo bem. Mas você vai comer aquele mamãozinho que custa uma nota, só que você não sente o sabor que você sente daquele mamãozão lá do pé do quintal da tua mamãe, lá do interior da África, ou do interior do Brasil, ou da onde seja, da onde você vem. Por quê? Porque ele teve que vir verde, ele amadureceu no avião, ele amadureceu lá no depósito do supermercado, quebrou o processo natural, e ele chega prematuramente na mesa, e você não desfruta do mesmo sabor. Então pense nisso nessa manhã. As mesas que os homens preparam, mas não é somente os homens que preparam mesas para você. E aí você tem que ver muito bem aonde você se senta. Muito bem aonde você se senta. Nem todo convite você tem que dizer sim. Correto? Nem todo prato você tem que comer. Você pode passar mal. Então você tem que saber discernir. Espera, eu não vou sentar nessa mesa, porque como diz a palavra de Deus, é uma roda, ou poderíamos chamar, é uma mesa de escarnecedores. Você sabe que é uma das estratégias maiores do inimigo, está na mesa. Você sabe onde ele pega a maioria dos crentes? É na comida. O crente não tem vício, não bebe, não fuma, pega ali. Vem comer em casa, querida, vem jantar aqui. E aí tem uma mesa preparada, mas tem um plano por detrás. Então nós temos que ter muito cuidado em que mesa nós nos sentamos. Amém? Existem mesas de amigos verdadeiros, mesa de pessoas que realmente querem falar de Deus e querem a nossa edificação. Sente nessa mesa, você se alimentará, tanto do que ela te oferecerá, como de um ambiente agradável, abençoado e edificante. Você vai sair dali querendo buscar mais a Deus. Então existem mesas de homens, e existe que homens preparam para nós, e nós temos que discernir aonde nós nos sentamos, mas também existem mesas que nós preparamos para as pessoas. E isso foi o que nós falamos a semana passada. Mas eu quero falar hoje de uma mesa que é um pouco mais complicada. A mesa dos demônios. Eu falei na semana passada que nessa palavra que Deus me deu, existe a mesa dos homens, que os homens preparam, e existem mesas boas e mesas ruins, e às vezes nós também preparamos mesas boas e mesas ruins, mas existe também mesas de demônios, ou a mesa de Satanás, e existe também a mesa do Senhor, a mesa de Deus. Mas nós queremos, na continuação dessa série, que começamos domingo passado, se você não ouviu, tem o áudio gravado, você pode pedir depois. Mas queremos dar seguimento agora nessa segunda mesa, que é uma mesa muito séria. E eu quero convidar você para irmos à palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 21. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 21. E vamos entrar nessa segunda etapa dessa série de mensagens sobre a mesa, ou em quais mesas nós nos sentamos, e nesse caso aqui especificamente, a mesa dos demônios. Diz assim a Bíblia, 1 Coríntios 10, 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É um texto forte, não é? Paulo escreveu para uma igreja muito complicada, nós já falamos disso e vocês sabem. A igreja de Corinto, na Grécia, que até hoje existe essa cidade, Corinto, essa igreja era muito complicada. Corinto, no primeiro século, era parecido a Amsterdã. Era uma cidade onde tinha muitos estrangeiros, uma cidade onde havia muitos homens que passavam, viajantes, que levavam suas mercadorias. E ali eles paravam, então existia de tudo, existia bordéis, existia lugares para beber, lugares de jogos, existia de tudo, a prostituição, a imoralidade, tudo isso existia lá em Corinto. E aí Paulo chega lá, prega o evangelho, aí nasce uma igreja, aquelas pessoas começam a vir para a casa de Deus, mas muitos vêm com todos os costumes da cidade.
com os hábitos, com o comportamento, com a mentalidade. E aí Paulo está ensinando aos irmãos: irmãos, essa é a mesa do Senhor, a palavra de Deus é um banquete para nós. Amém? Você tem aí a tua Bíblia? Aí você tem um banquete, uma delícia. Está cheio de textos na Bíblia que nós vemos homens e mulheres dizendo: eu me deleito na tua lei, nela o meu coração tem prazer, nela eu medito dia e noite. Esse é o meu pão, essa é a minha comida, meditar na palavra de Deus. E Paulo está ensinando a Bíblia, mas os irmãos chegam no culto com as suas mesinhas. E Paulo tem a mesa do Senhor. E os irmãos estão dizendo: não, Paulo, mas aqui em Corinto é diferente de lá de Éfeso, ou lá da Galácia, ou lá de Filipo, essas outras cidades aí onde você andou, plantando igreja, lá em Tessalônica. Aqui é um pouquinho diferente, Paulo. A gente tem nossas mesinhas de jogos, nossas mesinhas de prostituição, de imoralidade. Se você ler as cartas de Paulo aos Coríntios, você vai ver problemas seríssimos de imoralidade sexual dentro da igreja. Você vai ver um homem dormindo com a sua madrasta, o que seria sua mãe. A perversão sexual, a perversão de imoralidade e de cultos a deuses e de idolatria naquela cidade era terrível. E só um detalhe: passaram-se 2000 anos e não mudou nada. As mesmas mesas estão colocadas. E Paulo sabia dessa realidade. Os irmãos vinham ao culto, lá em Corinto, mas eles saíam do culto, iam para as mesas de demônios que havia na cidade de Corinto. Eles iam para as mesas de jogos, para as mesas de prostituição, para as mesas de falatórios, para mesas de murmurações, para mesa... Quantas mesas haviam ali? E todas elas existem nos dias atuais. Mesas de enganos, mesas de mentiras. E Paulo chamou essas mesas de demônios. É sentar em mesas com o próprio Satanás ali ao redor. Ele diz: irmãos, vocês não podem fazer isso. Vocês não podem beber o cálice do Senhor. Vocês não podem beber do cálice do Senhor. E aqui você está com a sua Bíblia, pode conferir. E também não pode beber do cálice dos demônios. Não tem como você frequentar 2 restaurantes. Não tem como você torcer para 2 times. Não tem como. Paulo está dizendo aqui: não podeis ser participantes da mesa do Senhor, tomando a ceia do Senhor, comendo do pão do Senhor, tomando do cálice do Senhor, da palavra do Senhor, e também da mesa dos demônios que há na cidade. No nosso contexto que nós vivemos, não podemos fugir, mesmo em um mundo secularizado, que não acredita no mundo espiritual. E eu digo para vocês, nem eles acreditam no que eles dizem. Hoje, o secularismo está negando a espiritualidade. Nem eles acreditam, nem o homem secular, nem o homem ateu acredita nisso, no que ele fala. Porque ele mesmo sabe que existe uma espiritualidade dentro dele. E se ele não busca em Deus, ele vai buscar então em qualquer outra coisa. E não é desconhecido para nós a via de Europa até a Ásia, onde os europeus vão buscar nas religiões ou nas meditações lá do Tibete, ou lá não sei aonde, ou encher suas casas de incenso, ou encher suas casas de amuletos, dizendo: eu não creio em Deus, mas a sua espiritualidade, ela está clamando por conhecer ao Deus verdadeiro. Não tem como negar. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, aí a falta de entendimento, nós hoje ouvimos aberrações que dizem: isso é uma tolice, dizer que existe demônios. Eu vou dizer uma coisa para você: uma das coisas que mais agrada a Satanás é que você acredite que ele não existe. Não exista. Uma das coisas que ele mais fica feliz com você é que realmente você creia na mentira de que ele não existe. Porque assim você vai estar bem enganado, e ele não vai precisar dizer que foi ele que te enganou.
A mesa dos demônios existe, como a mesa dos homens e como a mesa do Senhor. Os homens existem, assim como você existe. Assim como você dar um apertão em você, você vai sentir dor. Assim como você sabe da tua existência. Da mesma forma, Deus existe, porque foi Ele que te fez. E da mesma forma, Satanás existe. Na mesa dos demônios, Deus não está lá. Na mesa dos demônios há negociações. O demônio te convida para você sentar na mesa dele para negociar a tua santidade, para negociar a tua fé, para negociar a tua espiritualidade, para negociar o teu preço. Quanto você vale? Eu quero te comprar. E é isso que ele faz. E na mesa dos demônios existem muitos pratos, como a carnalidade, a tentação, como os prazeres desta vida, como a ambição, como o amor ao dinheiro, como o amor às coisas materiais. E ali são colocados todos esses manjares, para que você então desfrute deles. Essa mesa, Deus não está lá, e ela está com planos malignos, ela está com negociações, e você não deve sentar-se nessa mesa. Você não pode sentar na mesa dos demônios, porque a mesa dos demônios, você não pode ter comunhão com eles. Você não pode ter conversas com pessoas que não honram a Deus. Se existem pessoas que vêm até você e te convidam para sentar nessas mesas, para falar de coisas que não honram a Deus, você fala: desculpa, essa mesa não é para mim, esse prato não é para mim. Porque eu estou buscando a Jesus. Comidas estragadas, comidas que foram esquentadas, comidas velhas, comidas apodrecidas, comidas envenenadas, estão colocadas na mesa dos demônios. Comidas de encantamento, de sedução, aonde você come a sujeira dos porcos, como que se fosse um grande manjar. Isso é a sedução da mesa dos demônios. Se alimenta da sujeira dos animais, como que se fosse um grande banquete. Parece forte o que eu estou dizendo? Não parece forte, é forte. Mas é a realidade, queridos, do mundo espiritual. Que se tem alguém que não está brincando, talvez você esteja. Mas se tem alguém que não está brincando, são os demônios. Se tem alguém que não está brincando, é Satanás. Se você está brincando de ser crente, dá um jeito nessa brincadeira. Acaba com a brincadeira. Porque se você imagina que a vida é um PlayStation, que a vida é um game, que você perde e dá um game over e você faz um start again, você começa de novo, a vida não é assim. Você só tem uma vida. E você precisa escolher muito bem onde você está sentado ou onde você vai se sentar. Na cidade de Corinto havia muitos templos idólatras. Você conhece alguém? Vocês conhecem aqui desde a vida social dos gregos, da mitologia, das crenças, dos valores gregos, da influência da língua grega em todo mundo. Nós usamos muitas palavras. Em qualquer idioma tem influência grega, da língua grega. Então você sabe, naqueles dias principalmente, era muito comum ter muitos templos. Quando Paulo chega na capital da Grécia, em Atena, com o que ele se assusta? Com os muitíssimos altares, com os muitíssimos templos que havia para muitíssimos deuses. Eles são politeístas, eles acreditam em muitos deuses, como os hindus, como outras religiões que acreditam em muitos deuses. E ali, os crentes vinham para a igreja, mas cada um tinha a sua religião à parte. Olha só, como é possível? Que coisa, né? Nós estamos todos louvando a Deus, mas cada um tem a sua vidinha privada e você não tem que entrar na minha vida, nem eu na tua. E aí eu vou no templo de Diana, depois eu vou lá no culto com o apóstolo Paulo. Olha só, claro que o templo de Diana, a sede estava na cidade de Éfeso, mas ela tinha outros templos dentro da Grécia, esparramado, com as suas sacerdotisas. E sabe como era o culto?
Era uma orgia. O templo de Diana tinha mais de 1000 sacerdotisas. Era um prostíbulo disfarçado de espiritualidade. E curiosamente, a prostituição está ligada com o mundo espiritual. Curiosamente. Com muito respeito ao ser humano. Mas se você vai no Distrito Vermelho, se você visita ali, conversa com aquelas meninas do Distrito Vermelho. Eu nunca conversei com nenhuma delas. Mas nós já trabalhamos lá. A nossa igreja começou lá. Mas tem equipes que vão lá, mulheres de Deus que vão lá para levar Jesus para aquelas mulheres. Mas todas elas têm as suas imagens, seus santinhos, para que os clientes cheguem. Elas fazem as suas orações. Elas têm os seus altares dentro das suas cabines. A idolatria está misturada com a imoralidade. E isso não é de hoje, é algo muito antigo. Porque Diana já fazia isso. Mais de 1000 sacerdotisas. Aí se espalha esse conceito, essa ideia, essa adoração a Diana, que era a deusa da fertilidade, mas ela não tinha o símbolo de mãe no sentido puro da palavra, mas no sentido profano de prostituta, de relacionar-se com quantos homens for o caso. E ela tinha suas 1000 sacerdotisas na cidade de Éfeso. E em Corinto ela também tinha a sua filial. Ela também tinha as suas trabalhadoras que trabalhavam para ela. E isso gerava muito dinheiro. A idolatria e a prostituição geram muito dinheiro. Mas são dinheiros de mesa de demônios. E os crentes de Corinto, então iam no culto com o apóstolo Paulo, mas iam depois também lá para se prostituir como algo de adoração. E Paulo disse: não convém para vocês, não é o caminho para vocês. O povo de Deus tem que ser um povo definido. Amém? No Antigo Testamento tem um caso de um povo que o pai desse povo, o patriarca, disse para eles: vocês não bebem vinho. E eles disseram: tá bom, não beberemos vinho. O pai morreu, a tribo seguiu crescendo, e nunca beberam vinho, sendo algo comum para eles, principalmente para os povos antigos. Aí Israel, se prostituindo espiritualmente, Deus falou para eles: vai lá e leva um vinho para aquele povo. E eles levaram vinho. Disseram: olha, nós trouxemos vinho para vocês. Eles disseram: a gente não vai beber. Como que vocês não vão beber? Todo mundo bebe. Eles não conheciam a Deus, mas eles disseram o seguinte: o nosso pai nos ensinou que a gente não tem que beber vinho. E aí Israel voltou com aquela cara lavada de vergonha, dizendo: que é isso? Deus pede uma coisa para nós não obedecemos. Aquela tribo nem conhece a Deus, e o pai dele pediu: não tome vinho, sei lá por qual razão, e eles obedecem. Eles não se misturam. Amados, o mundo não compartilha o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Sabia disso? Se você disser assim: o que você foi fazer domingo de manhã? Eu fui na casa de Deus buscar a Deus. Que ridículo, que perda de tempo. Ah, tem que dormir porque à noite dá para dançar mais, dá para bagunçar mais. E outra, nós estamos tudo de ressaca da noitada que nós tivemos. Eles não compartilham. O mundo não vai aderir à mesa do Senhor. Só que muitos de nós estamos na mesa do Senhor e queremos a mesa dos demônios. Paulo disse: não convém. Não convém. Era um problema sério. O que Deus está dizendo para nós nessa manhã? Deus está dizendo assim: eu espero que vocês sejam um povo definido, que saibam o que queiram de verdade. 1 Reis 18, 19. 1 Reis 18, 19. Aqui existe a mesa da conveniência, ligada à mesa dos demônios. A primeira mesa que nós falamos lá de Corinto é a mesa da influência. A influência de uma sociedade. A influência de um povo que está longe de Deus. Agora a segunda mesa é a mesa da conveniência. Então, a primeira mesa, qual é? Não. Dentro daquilo que estamos falando.
Sim, estamos falando da mesa de demônios, mas a primeira mesa é a mesa da prostituição, tudo isso que nós falamos, mas a segunda mesa é a mesa da conveniência, e a primeira mesa é a mesa da influência. Tudo é mesa de demônio. A influência de uma sociedade. Então a primeira mesa é a mesa da influência. Uma sociedade que influi, que contamina, que contagia. A segunda, que vamos falar agora, é a mesa da conveniência. 1 Reis 18, 19. Encontraram? Agora, pois, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. A mesa da conveniência. Eles eram o quê? Qual era a profissão deles? O que eles eram? Profetas. E profeta faz o quê? Profetiza. Lógico. Mas o que é que um profeta profetiza? Bênção ou maldição? Muito bem. Depende de quem ele segue. Se é um profeta que segue ao Senhor, vai trazer a profecia do Senhor. Se é um profeta de Baal, ele vai trazer palavras que agradam a Baal. Se é um profeta de Aserá, vai trazer palavras que agradam ao seu senhor Aserá. Eram dois deuses. E eles estão ali, 400 de um lado, 400 do outro, era isso mesmo? Vamos ver de novo. 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. Todos eles estavam comendo da mesa de Jezabel. A mesa da conveniência. Quando somos influenciados, nos tornamos convenientes. Guarde bem isso. Quando somos influenciados e não mudamos, então nós nos tornamos convenientes. Onde é melhor? Onde convém comer. Rapaz, para você não morrer, é melhor você comer na mesa da rainha Jezabel. Mas e o rei Acabe? Rei Acabe não manda nada. Rei Acabe não está com nada. Quem manda lá é Jezabel. Rei Acabe, ele fica fininho. Aí nós estamos falando da perca de valores dentro de um casamento, várias coisas, das posições dentro do lar, de conceitos pós-ultramodernos que já torceu tantas coisas. E nós estamos falando de uma mulher cheia de demônios. Jezabel, se você ler a história, você deve conhecer como foi o final dela. Foi horrível. Foi horrível. Essa mulher perseguia os profetas de Deus. E quem falava contra os pecados dela, ou contra o marido dela, ou contra o reino dela, ela mandava perseguir e matar. Jezabel é conhecida como a pior rainha que Israel teve. O reino do norte, o reino que se divide. Acabe era o rei, mas Jezabel era a rainha. Uma mulher endemoniada, uma mulher profana, uma mulher terrível. E o que acontece aqui? Esses profetas, eles profetizavam as palavras que Baal gostava e os outros que Aserá gostava, mas tudo estava em concordância com o que Jezabel ditava. Na verdade, Jezabel é o que dava comida. E ela dizia: ainda que vocês são profetas de Baal, ou ainda que vocês são profetas de Aserá, eu mando em vocês e eu dito o que vocês têm que dizer. E eles comiam da mesa. A mesa da conveniência é uma mesa gerada debaixo da manipulação. A manipulação conveniente também. Há pessoas que elas gostam de ser manipuladas porque lhes convém. No caso desses homens, eles tinham a comida deles garantida.
Que coisa horrível. Esses homens comiam da mesa de Jezabel. Eles podiam comer carne da melhor qualidade, cereais da melhor qualidade, os melhores vinhos, mas tudo aquilo estava consagrado a demônios. As melhores coisas não expressam que Deus está nela, mas Deus pode estar em um prato de arroz, feijão, algo bem mais simples, onde Ele está ali se alegrando conosco. Eu me lembro de uma visita que muitos anos atrás, minha esposa e eu fizemos, trabalhávamos no México. Uma família foi despejada da casa. Aí veio um homem idólatra dizendo: se você adorar a fulana ou a ciclano, ou a nossos deuses, eu vou te arrumar uma casa. Olha a mesa da conveniência. Eles disseram: não, nós conhecemos a Jesus Cristo, e nós não vamos voltar-nos à idolatria e aos deuses. Então esse líder dessa religião disse: ok, então fiquem sem nada. A mesa da conveniência, ela é uma mesa de manipulação. Eles então armaram uma carpa no mato, e nós, quando soubemos que eles estavam lá, fomos para ver o que nós poderíamos fazer para tirá-los de lá. Mas quando chegamos lá, para nossa surpresa, eles armaram a carpa no meio do mato. Aquele lugar estava limpo, arrumadinho, as crianças comendo, rindo, brincando, e debaixo daquela carpa, a presença de Deus lá dentro. A presença de Deus lá dentro. Disse: uau, que coisa maravilhosa. Você não aceitou ir na mesa de Jezabel? Não, pastor, Deus me livre, eu conheço Jesus. Ele me convidou, veio aqui, falando: se você voltar a adorar isso e aquilo, você tem casa. Eu disse: o sangue de Jesus tem poder. Vou comer aqui meu feijão e minha tortilha com meus filhos, mas eu estou aqui esperando em Deus a vitória. Ele não se dobrou. Dias depois, a minha esposa foi com uma irmã da igreja visitar a esposa do prefeito. Para entrar naquela casa era uma coisa quase impossível. Um quarteirão de casa. Um quarteirão. Imagina. Isso quer dizer o quê? 400 metros quadrados? Não. 400 não. 100, 200. Bom, eu não sei. Um quarteirão inteiro. Imagina. Não, muito mais. Desculpa, falei besteira aqui. Mas, imagina toda uma quadra, todo aquele espaço, só uma casa. E que casa? E para entrar, até chegar na sala da realeza. Mas quando chega naquele sofá, que minha esposa nunca tinha visto nem antes e nem depois, foi a única vez que viu aqui. E na época eu não tinha como tirar foto para, eu vi, sofá, nada. Aquela mulher estava deitada naquele luxo, em uma depressão de morte. Tudo que ela tinha não resolvia o problema dela. O que a mesa de Jezabel dá é o luxo, é a riqueza, é os sonhos realizados, é o status de que nós estamos com a rainha, nós estamos com a elite. Mas ela não dá a paz, ela não dá a salvação, ela não dá o perdão, ela não dá a libertação que a mesa de Jesus dá. Amém? Eu lembro desses dois exemplos como nunca antes, queridos irmãos. Então, aqueles homens estavam com a conveniência, e eu quero pedir para você: não seja uma pessoa conveniente, que joga no time que te favorece mais, que você tira mais proveito. Nós não vivemos assim, os cristãos. Os cristãos, eles não vivem por conveniência, eles vivem por convicção. Eu não jogarei de conveniência e nem de ser um político, ou um político eclesiástico, ou um político religioso para me favorecer. Uma das coisas que a gente zera aqui, irmãos, é que todos têm o mesmo status e a mesma estatura. Não importa se você é o que mais ganha de salário entre todos nós. O teu salário pode ser grande, a tua conta no banco, as tuas riquezas. Aqui é a mesma cadeira para todo mundo.
Aqui é o mesmo tratamento para todo mundo. Qual é o tratamento? Irmão. Ah, mas eu sou doutor. Lá fora você é doutor, aqui você é irmão. Ah, mas eu sou presidente. Lá fora você é presidente, aqui você é irmão. Esse é o maior nível que nós podemos chegar, sem conveniência. Eu vou me aproximar mais desse, porque esse aqui pode me dar um trabalho, esse aqui pode me dar uma coisa, essa aqui... Não. Nós nos aproximamos de todos, porque somos irmãos. Amém? Mas a mesa da conveniência é a mesa daquelas pessoas que não sabem o que quer, não sabem quem é, e não sabem quem serve, e vai jogar no time que está pagando mais. Amados, nós não andamos por conveniência, nós andamos por fé, por convicção na palavra de Deus. Então nós nos negamos também a sentar na mesa de Jezabel, em nome de Jesus. Amém? Você negue-se a sentar na mesa da conveniência, porque você vai ser favorecido. Mas a conveniência, ela tem um preço, e o preço é que você vai ter que dizer o que Jezabel dita. E não é isso que Jesus tem para nós. Vamos a outra mesa. Isaías 65, verso 11. Livro do profeta Isaías 65, verso 11. Qual era a primeira mesa? A da influência. A segunda mesa? Encontrou a passagem? E a terceira mesa é a mesa da ambição. Mas a vós que vos apartais do Senhor, que vos esqueceis do meu santo monte, que preparais uma mesa, olha que mesa de novo, para a fortuna, e que misturais vinho para o destino. Eu quero ler de novo esse texto com vocês. Mas a vós, para quem Deus estava falando? Para o povo dele. Vos apartais do Senhor, que vos esqueceis do meu santo monte. Se separaram de Deus, se separaram do monte de Deus, e prepararam uma mesa. Mas prepararam uma mesa para a fortuna, e misturaram vinho. O vinho tem alguns símbolos na Bíblia, tanto de alegria, como também de sedução. E misturaram vinho para o destino. Pensa comigo essas duas palavras: fortuna e destino. Não é isso que os homens buscam? Os homens querem ser ricos e querem saber para onde vão com essa riqueza. Agora só um detalhe: Israel esteve exilado, esteve preso, esteve escravizado também na Babilônia. Não foi só no Egito, mas também na Babilônia. E lá na Babilônia havia uma deusa chamada a deusa da fortuna, a deusa das riquezas. Jesus, no Novo Testamento, diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou vamos agradar a um e aborrecer a outro. E ele ainda diz: não podemos servir a Deus e a Mamon, ou o dinheiro, que é o Deus das riquezas, o Deus da fortuna. E Paulo escreveu a Timóteo dizendo: meu filho, cuidado, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não disse que é um problema ter dinheiro, ele disse que o amor ao dinheiro, você amar o dinheiro mais que amar o irmão, você amar o dinheiro mais que amar teu casamento, você amar o dinheiro mais que amar a Deus, o amor ao dinheiro é o problema. As pessoas andam bem até na hora de chegar ao preço. Teu produto é bom, é muito bom, olha só isso, estão negociando, passa horas falando. Agora vamos falar do preço. Na hora que chega o valor, aí complica a coisa. Amados, nós sabemos que tudo aqui nessa vida nós precisamos de recursos.
esse local nós temos que pagar, nós temos despesas para manter essa obra funcionando. Mas nós não servimos a Mamon, nós não servimos a fortuna. Ali os babilônicos tinham um culto à fortuna, havia uma deusa, havia uma estátua, havia uma adoração, uma veneração, uma idolatria, uma deusa chamada Fortuna, porque dela vinha todas as riquezas. E a Bíblia diz que o nosso Deus, ele tem nome, e um dos nomes do nosso Deus é Jeová, Jiré. Isso quer dizer, Deus é o nosso provedor. Só que às vezes nós trabalhamos como que se o nosso trabalho fosse o provedor. Só que às vezes nós trabalhamos como que se o nosso patrão fosse o provedor. A voz do nosso patrão é mais importante que a voz de Deus. Patrão não é provedor, trabalho não é provedor, são vias de provisão. Quem é o provedor é Deus. Nós confundimos fonte com via. Nós colocamos Deus como via e colocamos o homem como fonte. A fonte é Deus, Jeová Jiré, Ele é o meu provedor. Aí Ele me capacita com entendimento, Ele habilita as minhas mãos para o trabalho, Ele habilita meus pés para ir à luta, Ele me dá saúde para lutar na vida. E eu entendo que tudo vem dEle e unicamente dEle para Ele. E nesse mundo materialista, onde tudo gira em torno disso, nós nos negamos a prestar culto à deusa da Babilônia chamada Fortuna. Mas eles prepararam mesa para ela, prepararam oferendas para ela. E você sabe que dentro da idolatria, além da questão da prostituição, existe outra questão também de oferendas de dinheiro. Eu me lembro no Nepal, onde tem uns altares, e ali muitos, principalmente turistas, colocam lá dólar, ou colocam lá rúpias nepalesas, enfim. E eu estava ali olhando aquela situação, e de repente tinha um menininho nepali pequenininho, olhando. Aí ele viu, o turista colocou dinheiro e ele foi embora. O nepali correu lá, o menininho, pegou o dinheiro. Eu falei, menino, você pegou o dinheiro do teu Deus. Roubou o dinheiro dele. Mas o Deus dele tinha pé, mas não corria. Tinha mão, mas não tocava. Tinha boca, mas não falava. Tinha olhos, mas não via. Só estava lá. As oferendas também fazem parte. Aonde você investe o teu dinheiro, isso é uma expressão de adoração. Amém? Eles estavam investindo na deusa Fortuna. Porque eles se separaram de Deus, aqui em Isaías 65:11. Porque eles se esqueceram de Deus e prepararam mesa para a Fortuna e misturaram vinho para também uma outra divindade que havia também na Babilônia. O Deus do destino que os judeus trouxeram na bagagem lá da Babilônia. Que coisa. Quando Israel saiu do Egito, levou muito tempo para o Egito sair de Israel. Quando Israel sai da Babilônia, levou muito tempo para a Babilônia sair de Israel. Quando nós saímos do mundo, ainda pode levar muito tempo para muitas coisas do mundo sair de nós. Entendem isso, irmãos? Que o Senhor nos ajude. Mas uma coisa é certa, eu creio que hoje é dia de quebrar a mesa aqui. Hoje é dia de dizer assim, hoje eu quebro a mesa aqui. E Jesus Cristo entrou no templo, vocês lembram disso? E ele viu aquela mesa onde usavam o nome de Deus para a deusa Fortuna. Porque eles estavam agora negociando todas as coisas. Você não precisa mais buscar pompinha, não. Eu tenho aqui um pontinho para você sacrificar. E virou uma casa de ladrões. Uma casa de que só pensava em dinheiro. Às vezes, eu tenho escutado isso tristemente aqui no nosso meio. Porque existe uma alimentação e se faz uma doação para poder pagar os gastos no final do mês. Porque se os crentes fossem fiéis em sua adoração financeira a Jeová Jiré, nós não precisaríamos, irmãos, de cobrar nada aqui, de colocar nenhum preço. Mas é uma colaboração, porque esse dinheiro consegue inteirar para no final do mês pagar no limite
nós temos aqui de compromissos. É vergonhoso, não é? E ainda assim, eu já ouvi tristemente comentários que na vida plena tudo é dinheiro. Isso não é verdade. Nós tememos ao Senhor. E nós só colocamos uma taxa de doação para poder ajudar, irmãos. O caixa da igreja, tudo isso é transparente aos olhos de todos os irmãos. Sempre falamos isso para os membros. O que temos aí, está investido. Não construí casa no Brasil, não fiz fazenda em canto nenhum. Se eu morrer hoje, eu acho que eu deixo a dívida para minha esposa. Misericórdia, ora por ela e ajude ela. Mas essa é a grande verdade. É triste, mas nós não somos cristãos que estamos levantando altares para Deus a fortuna. Não, eu me nego a isso. Amém, queridos? Amém. E sabe, às vezes quando nós vamos ofertar, vamos dizimar, parece que tem um escorpião no nosso bolso. Parece que não vou pôr a mão lá porque vai morder. A gente mede, pensa 10 vezes o que vai colocar para ajudar na obra de Deus. Mas não pensamos quando vamos comprar aquela roupa nova, aquele computador, aquele celular. Esse celular nem fala nisso. E sei lá o que mais. Nossa, hoje é um dia de quebrar mesas. Amém. E Jesus, ele entrou no templo e falou: isso aqui tem que ser mudado. Ele virou as mesas. Nós estamos falando de mesas. E a mesa do destino. Oh, misericórdia, quantas pessoas querem descobrir seu destino? Horóscopo cristão, horóscopo falei certo, não? Gospel. Eu sou do signo de tal. Eu nasci em tal mês, então eu sou do signo de tal. Então eu vou lá, leio lá e tudo mais. E vamos ler a mão, ler o pé. Sabe, quem lê a mão é porque não lê o livro. Quem lê a mão é porque não estudou. Vai estudar. Eu vou ganhar dinheiro lendo a mão. Por que você não lê os livros que você deveria estudar e ser talvez um advogado, um doutor, sei lá o quê? E nós hoje estamos nas questões místicas evangélicas. Vamos prever o nosso destino. Amados, nosso destino já está traçado desde antes da fundação do mundo. Ele já foi preparar lugar, já está tudo pronto, e ele está por voltar, se você não sabia. Mas eles faziam cultos ao Deus destino, preparavam mesa para ele. Essa era a mesa da ambição, a mesa de conhecer o desconhecido. Vamos ler mais um texto? Estão animados ainda ou não? Amém. Daniel capítulo 11, verso 27. Fale a verdade, irmão. Se você não está animado, não fala amém. Isso é uma mesa da mentira, que é exatamente o que eu vou falar agora. Tá? Exatamente a mesa que corresponde agora. Daniel capítulo 11, verso 27. Também esses dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Que texto? Daniel 11, 27. Também esses dois reis terão o coração atento para fazerem um mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Dois governos. Quem rege o teu coração? Amados, eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos. Nós estamos em família. Não construa uma mesa da mentira, você, irmã, se sentando com outra irmã para falar da vida de outra pessoa. Você pode estar tirando pessoas da casa de Deus por causa disso. Isso é uma mesa de mentira. Mesa de duas rainhas sentadas, maquinando malignidade, falsidade. Sabe, se você não tem o que fazer, vai orar. Se você não tem o que fazer, vai buscar Deus, vai correr no parque. Faz uma maratona, 32 quilômetros, só para quando terminar. Mas feche a boca pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor de você, aliás, de você mesmo. Amados, isso é uma praga que estraga a obra do Senhor em qualquer grupo de irmãos.
Agora eu vou dizer uma coisa também para você, que de repente o teu nome está lá naquela mesa. Quem foi que te trouxe para a casa de Deus? Foi aquela rainha ou aquele rei que estão sentados na mesa da mentira, falando de você? Foram eles? Ou foi Jesus Cristo? Quem pode responder? Quem foi? Então, se foi Jesus Cristo, você vai deixar que uma mentirosa te tire da igreja? Então, se foi Jesus Cristo, você vai sacrificar a tua comunhão com todos os irmãos por causa daquele malfeitor que está sentado lá, e sabe quem está lá sentado com ele? O pai dele, pai da mentira, inventador de história, mesa da mentira. Que coisa séria! O que é mentira? Simples, até uma criança responde. Olha uma criança respondendo que é mentira. Tudo aquilo que não é verdade. Até uma criança responde. O que não é verdade é mentira, simples. Procede, não procede. Amados, nos últimos dias, eu tenho escutado algumas histórias e eu estou parando todo mundo no meu caminho. E eu digo assim, peraí. O que você está dizendo é uma verdade ou uma suposição? Não sei exatamente se... Não, então é suposição. Se é suposição, então você se cuide. Porque não é verdade. Pode ser verdade. Pode ser que procede. Pode ser que não procede. Então é uma suposição. O tal do achômetro. Hoje, a maquininha, eu não sei onde muita gente compra essa maquininha. A maquininha do achômetro. Eu acho. Eu suponho, porque eu vi, eu deduzi. Eu percebi. Percebeu o quê? Sabe, tudo é puro para os puros. Tudo é maligno para o maligno. Tudo é impuro para o impuro. Então, uma mesa que nós temos que quebrar é a mesa da mentira. Eu não me sento nela. E se me perguntar, eu vou falar a verdade. Mas às vezes, nós mentimos. Por quê? Porque estamos sentados na mesa da sedução, na mesa da conveniência. E vale a pena, então, prefiro mentir. Prefiro me comprometer com a mesa dos demônios do que falar a verdade, rasgar o verbo e dizer assim, fui eu mesmo. O miserável aqui sou eu, o pecador aqui sou eu. Quem tem que se arrepender aqui sou eu. Quem precisa da misericórdia aqui sou eu, porque fui eu que inventei essa história. Deus deu uma oportunidade para um homem lá no Antigo Testamento. Eles fizeram lá uma festa, eles pegaram um monte de despojos. Só que Deus falou para ele, mas não pegue no anátema, não pegue na coisa maligna, não toma no que eu abomino. Aí o homem foi e pegou uma capa, pegou um outro objeto, escondeu na tenda dele. E Israel começa a perder as batalhas. O que está acontecendo? Tem alguma coisa escondida. E Deus começa a falar. E Deus começa a usar Josué. E ele vai falando, pessoal, fala se tem alguém que está fazendo alguma coisa, pelo amor de Deus. A igreja está perdendo por causa disso. Nós estamos sofrendo por causa disso. O que é que está acontecendo? Israel ia para a batalha e eles eram derrotados. Aí finalmente, com tanto aperto, e o tal não falava. Ele via o estrago, ele via o barco afundando. Ele não fez como Jonas. Às vezes nós falamos mal de Jonas. Olha, quem somos nós para falar mal de Jonas? Eu não sou ninguém para falar de Jonas. Mas eu vou destacar aqui uma virtude de Jonas. Quando foram lá e perguntaram, quem é você, quem é o teu Deus e tudo mais, ele falou, sou eu. E aliás, pega eu e joga no mar, porque eu sou culpado dessa tempestade. Ele não escondeu mais nada. Ele fugiu, se escondeu, foi dormir. Ai, quantos que vão dormir para tentar esquecer seus problemas? Pode dormir para esquecer seus problemas. E aí depois tem pesadelo com o problema. Deus tem misericórdia. Mesa da mentira não convém para nós. Amém? E de repente, se Deus te apertar, e se alguém te confrontar, é tua chance de você ser liberto pela verdade. Fala a verdade. Se tua mãe está te perguntando, fala a verdade. Se teu pai está te perguntando, fala a verdade. Se tua esposa está te perguntando, fala a verdade. Oh, meu filho, homem, cadê você? Está sumindo, atende o telefone. Quando o marido não atende o telefone é um problema. Atende o telefone. Ou a mulher não atende o telefone, sei lá, tantas coisas. Amados, a verdade é a oportunidade de sermos libertos. A Bíblia diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nos libertará da mesa da mentira, amém?
Quero terminar falando da mesa da morte. João 14, versículo 9. Mesa do demônio não é brincadeira não, né? Tem nada bom lá. João 14, versículo 9. Encontraram? Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido? Felipe, quem me vê a mim, vê o Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai. Deixa-me ver aqui. Não, eu errei a passagem, não é essa a referência. Desculpe. Mas é a referência, vamos talvez tentar achar, senão eu só menciono ela. Desculpa, não é essa a referência. É a mesa de que, quando João Batista, um profeta de Deus, estava preso. Tá, se vocês puderem me ajudar, eu vou contando aqui a história. Aí, aquela mulher maligna disse assim: que coisa que aquele rei fez? Ele disse: olha, o que você quiser, eu vou te dar. Pode pedir, até metade do meu reino eu te dou. Ela disse: olha, é o seguinte, só quero uma coisa só. Eu quero a cabeça do profeta. Sabe, a mesa dos demônios, ela se alegra com a cabeça dos profetas de Deus. E aí, então, aquele homem resistiu, porque ele sabia que era um homem de Deus, mas ele disse: agora eu já dei a palavra. E ele então manda decapitar a João Batista, e aí traz a cabeça de João Batista em uma bandeja, coloca ali sobre aquela mesa. A mesa dos demônios, ela pede a tua cabeça. Na mesa dos demônios, os demônios só vão se alegrar em ver a cabeça dos homens e das mulheres de Deus lá em cima. Não é brincadeira, irmãos, a mesa dos demônios. Mateus 14, 8. Ok, para que você depois leia. Mateus 14 e 8. A mesa dos demônios, ela não pensa só em nos enganar, só em nos seduzir, só em mentir, o que seja do que eu já falei hoje, mas ela pensa em nos matar. Vamos ficar de pé? Eu espero ainda compartilhar pelo menos mais uma mensagem sobre isso, falando da mesa do Senhor. Deus seja louvado. Essa mensagem é uma mensagem de reflexão para nós, irmãos. Amém? Não convém para nós sentarmos na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Não convém para nós sentarmos na verdade e na mentira. Não convém para nós sentarmos na mesa da influência, da malignidade dos conceitos desse mundo. Hoje os crentes já não oram como antes, já não buscam a Deus como antes, já não creem na Bíblia como antes. Por quê? Porque eles estão vindo formatados do mundo. Romanos capítulo 12 está fazendo o que diz lá, está fazendo uma obra ao revés. Paulo diz que nós devemos transformar o mundo pela renovação do nosso entendimento, mas parece que é o mundo que está transformando a gente pela renovação do mundo. Cada dia o mundo traz uma coisa nova. Aí cada vez a igreja é mais fraca, cada vez os crentes oram menos, cada vez tem menos força para vir para a igreja, para buscar a Deus, para viver na mesa do Senhor. A proposta de Deus para nós com essa mensagem é dizer: meu povo, fuja dessas mesas. Povo de Deus, fujam dessas mesas. Tome a decisão de quebrá-las. Nós falamos na semana passada de mesas e desprezos. Falamos de mesas que, eu acredito, na semana passada muita coisa ligada com a nossa alma, mas hoje muita coisa ligada com o mundo espiritual, muita coisa do espírito. E às vezes, queridos, chegamos aqui e estamos abatidos, estamos cabisbaixos, quando a Bíblia diz que devemos entrar pelos átrios da casa de Deus com júbilo e alegria. Mas por quê? Porque nós estamos trazendo mesa sobre nós. Em nome de Jesus, não aceite as influências.
Amém? Obrigado por esse amém, irmão. Em nome de Jesus, as influências e as conveniências. Me convém isso, aquilo. Amados, descobri uma coisa na vida: nunca vamos poder agradar todo mundo. O propósito na vida não é agradar todo mundo, é agradar ao meu Senhor. Se eu entristecer você, eu te peço perdão. Mas se eu tiver que tomar alguma decisão, porque Deus tem algo para mim e vai te entristecer, desculpa por isso. Mas a prioridade minha é agradar ao Senhor. E eu acredito que também seja a tua. A nossa prioridade tem que ser essa, agradar ao Senhor. Então, eu descobri que na vida não vou poder agradar todo mundo. E eu descobri que em uma guerra existe um lugar que ninguém pode estar. Sabe onde é? Em cima do muro. Ninguém pode estar em cima do muro. Você tem que decidir de qual lado você vai estar. Ou você pula para um lado do muro e diz: eu estou com vocês, não me matem, me dá uma arma aí, vamos atirar para a turma que está do outro lado do muro. Ou você pula para o outro lado do muro e diz: pessoal, não me matem, estou com vocês, vamos atacar aquele outro bando. Mas se você ficar em cima do muro, você vai ser atacado pelos dois bandos. Quem está em cima do muro é o alvo mais fácil de ser atingido. Na verdade, é o primeiro que vai voar junto com o muro. Deus está dizendo para nós hoje: não sente na mesa de Jezabel, na mesa da conveniência, na mesa da politicagem, do agradar para tirar proveito. Nós não precisamos disso. Somos povo de Deus. Todas as nossas necessidades são supridas em Cristo Jesus. Ele é o nosso Deus, que conhece as necessidades da alma, do espírito, do corpo, da mente, da família, das finanças, da saúde, de tudo. Ele diz que Ele é o Deus que supre todas as necessidades. Não precisamos ficar debaixo da mesa, com os polegares cortados, na humilhação. Não precisamos comer da mesa de Jezabel. Não vamos colocar mesa para ambição. Deus me ajude a viver para o Senhor e fazer do meu trabalho um ministério para Jesus Cristo. Não uma fonte de ganância e de ambição, mas um ministério. Trabalhar ali no meu trabalho, ser uma luz, ser um instrumento de Deus. E com isso, o Senhor suprirá as minhas necessidades através do meu trabalho. Glória a Deus. Mas vamos derrubar os altares para a fortuna. Vamos derrubar os altares para o destino. Vamos derrubar os altares para a mentira. E vamos derrubar os altares para a morte. Derrubar as mesas que querem nos matar. Só fiz uma coisa. João 10:10. O ladrão, Satanás, só veio com 3 objetivos: matar, roubar e destruir você. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Eu não sei se você, talvez aí onde você está, ou talvez você queira vir aqui na frente dizendo: hoje eu quero romper algumas mesas, hoje eu quero me levantar e entregar e sair fora de algumas mesas. Talvez isso pode te constranger, talvez isso pode te desafiar, eu não sei, mas essa é a palavra de Deus. Mas talvez você pode fazer aí onde você está, esta oração de renúncia. Amém? Feche os seus olhos, vamos ter um momento para orar. E nessa oração, você pode, aí onde você está, ou se você disser assim: não, eu quero que orem por mim, porque eu quero hoje aqui, na casa de Deus, dizer que eu não me sento mais em muitas mesas. Deus falou comigo, e é sério o assunto, e eu quero só a mesa do meu Senhor. Então você vai ter a liberdade de pensar aí onde você está, ou se você quiser vir aqui à frente para a gente, junto com você, fazer essa oração dizendo: acabou, só a mesa do Senhor agora. Você vai ficar bem à vontade.
Vamos louvar o Senhor. Essa é a palavra de Deus para nós.